Então, iniciando a nossa gravação da nossa aula de hoje, vamos retomar aqui a subseção 3.5, né? Transporte orientado para a conexão TCP. Então, vamos rever rapidamente o que a gente viu na nossa última aula e concluir essa seção 3.5, tá? Já adianto para vocês que a seção 3.6 não vai cair na prova, a gente não tem tempo de vê-la em detalhes, mas a seção 3.7 nós vamos ver e daí dá para a gente entender essa discussão da 3.6 através da 3.7. Então, o que vai cair na prova desse capítulo, tá? Tudo menos o 3.6, certo? Isso aqui não cai na prova, 3.6. Mas do 3.1 ao 3.7 irá cair na prova, tá? Deixa eu só colocar a presença aqui. Ok. Tá. Nós falamos rapidamente sobre as RFCs que definem o funcionamento do TCP, né? São essas RFCs aqui. Eu falei para vocês que a gente não atualiza um RFC, a gente produz uma nova, tá? Eita, não, tem uma correção para fazer aqui. Não, a gente não atualiza aquela RFC, com aquele mesmo número, a gente cria uma nova, né? Nós falamos, né, sobre algumas características do TCP, como ele é orientado à conexão, controle de fluxo, controle de congestionamento. Nós vimos a estrutura básica do TCP, isso aqui é o cabeçalho do TCP, tá? 16 bits para a porta de origem, 16 bits para a porta de destino, número de sequência, número de reconhecimento, né? Que é o ACK, né, o número de reconhecimento, algumas flags, né, como o S, que é do SYN, que é quando eu estou abrindo uma conexão, eu coloco um aqui, né, que significa a abertura de conexão, mandou um pacote com esse bit ativado, com o SYN, e quando eu recebo a resposta, o SYN ACK, né, quer dizer que o outro lado concorda em abrir a conexão. Isso é o que a gente chama de three-way handshaking, né, vocês devem ter visto esse termo, ou a conexão de 3 vias, ou, em outras palavras, é uma característica do TCP que a gente chama de um protocolo orientado à conexão. Ele pergunta se pode abrir a conexão antes. O que é isso na prática? É mandar um pacote com um bit SYN ativado e receber um SYN ACK e depois eu fazer o pedido. Nós vimos que temos a janela de recepção. Agora ficou um pouco mais claro de vocês entenderem. Essa janela de recepção é basicamente o número de pacotes, né, a quantidade de bytes que eu posso enviar, que eu posso enviar para o outro lado, né, para o outro dispositivo que eu estou conectado. Né. A soma de verificação, né, que é o checksum, a gente já discutiu isso antes, né, do checksum. E daí a gente viu esse conceito, vou recapitular esse conceito aqui bem rapidamente, porque ele é extremamente importante do funcionamento do TCP. O número de sequência, ele é gerado de forma aleatória. Inicialmente, o primeiro número de sequência. Qual começa do zero? Não. Ele começa de forma aleatória, tá? O início dele. E o incremento do número de sequência é de forma sequencial de acordo com a quantidade de bytes que eu envio. Então vamos só prestar atenção aqui. Nesse número aqui, ó. Número de sequência 42. Vamos supor que foi esse o número que foi definido aleatoriamente para iniciar o número de sequência. Como eu estou enviando um byte, que é um caractere, o próximo número de sequência vai ser 42 mais 1. Então, o próximo número de sequência é 43. Claro isso? Tranquilo? Sim, tranquilo. Se eu tivesse enviando aqui 10 bytes, o próximo número de sequência aqui seria qual? 53. 53. 52. 52. Sim, é verdade, que vai vir mais um depois, né? 42 mais 10, 52. Né? Porque eu olhei só pro 43 ali. Beleza.
E o que é o número do ACK, né? Que é o número de reconhecimento. Tá? É o número de sequência esperado do outro lado. Eu espero aqui, ó, o ACK 79. Então, eu espero receber do hospedeiro B o número de sequência 79. Como eu estou enviando aqui ó, o número de sequência 42 e 1 byte, o próximo número de sequência é 43, né? Então, esse cara aqui, o hospedeiro B, ele vai enviar o ACK 43. O que isso significa? É o número de sequência que ele espera receber. Sacaram? Sim. O ACK representa o próximo número de sequência que eu espero receber. Se eu estou mandando o ACK 79 é porque eu estou esperando receber o número de sequência 79. Significa o número de sequência, ele significa a sequência dos pacotes que eu estou enviando, tá? Eles não são necessariamente incrementais assim, de 1 em 1. 42, 43, 40, não, depende de quantos bytes eu estou enviando, tá? E o ACK é o próximo número de sequência que eu estou esperando receber. E quando eu envio o ACK, é aquele mesmo conceito, né? Significa que tudo que eu recebi para trás está ok, do hospedeiro B, né? A gente discutiu como estimar o timeout. A gente vê que não dá para ser um número fixo, global, assim, o timeout vai ser 100 milissegundos para todo mundo no mundo inteiro. Não. Depende de onde tu está se conectando. E nós vimos ainda que temos uma variação do atraso que é dinâmica. Então, eu preciso ajustar o meu timeout durante aquela conexão. Eu não pego apenas uma amostra e defino meu timeout de maneira fixa, tá? Eu ajusto o meu timeout de maneira dinâmica. E daí a gente faz isso com uma média móvel. Então aqui vocês conseguem ver o atraso variando, tá? Que está falando aqui de amostra do RTT, né? Que é Round Trip Time, tempo de ida e de volta do pacote. Em outras palavras, eu tenho o hospedeiro A aqui, o hospedeiro B aqui, eu mando o pacote e é o tempo que eu recebo uma resposta de volta. Esse tempo de ida e de volta a gente chama de RTT, né? Para quem ainda tem dúvidas do que significa RTT. Tempo de ida e de volta do pacote. Por que a gente usa esse tempo, né? Porque a gente não conseguimos estimar só o tempo de ida, por exemplo. Não tem como saber só o tempo de ida. Como que esse hospedeiro A ia saber o tempo de ida? Não tem como. Né? Mas o tempo de ida e de volta ele tem como, porque ele começa a contar, mandou o pacote, ele starta o cronômetro, quando ele receber a resposta, ele, opa, tantos milissegundos para ir e para voltar. Então, é uma coisa que ele consegue medir. Essas fórmulas não caem na prova, tá? Que é a estimativa do RTT usando a média móvel, tá? A gente viu também, né, após todo aquela sequência do RDT de Reliable Data Transfer, né, de protocolo, que a gente criou um protocolo fictício, né, que a gente viu RDT 1.0, 1.1, 2.0, 2.1, 2.2, 3.0, né, então a gente viu na prática como é que funciona o TCP agora, usando uma mescla do go back in, repetição seletiva e daquele mecanismo de transferência confiável de dados. É agora que a gente vê na prática, nesse funcionamento, essa coisa fantástica, né, que é o TCP. Então, semelhantemente ao Go Back N, o TCP ele usa um único temporizador. Ele não tem um temporizador para cada pacote, isso não existe. Tá? Muito difícil, computacionalmente é muito custoso, né, ter um timeout para cada pacotinho que a gente está enviando. Não dá para fazer isso. Né? Se vocês clicarem aí no computadorzinho perto do relógio, vocês conseguem ver o número de pacotes, né, que você trocou,
que saiu do seu computador e que chegou. Então você vai ver que já vai ter milhões de pacotes. Pode falar, Neto. Professor, mas tem algum método que chegue a ser, como eu posso dizer, tão eficaz quanto cada um ter um temporizador Sim, e que é o não que o tenha um TCP gasto usa. tão alto? O TCP, ele só complementando, tá, a tua pergunta, desculpe lhe interromper, mas sim, né, existe um método que é muito eficiente, que é como o TCP funciona. Porque o que o Go Backend ele faz? Né? O Go Backend ele descarta os pacotes que chegam fora de ordem, lembra disso? O TCP não, é uma Sim. mescla do Go Backend e da repetição seletiva. Ele não descarta os pacotes que chegam fora de ordem, tá? Ele armazena, mas ele também só tem um timeout pro pacote, pro primeiro pacote que foi enviado, né? E fica esperando aquele pacote, o ACK chegar para poder a janela deslizar. Se aquele ACK não chega, ele fica travado lá, mas ele não descarta os pacotes que chegam fora de ordem. Então ele é uma mistura do go back-end e da repetição seletiva. A No gente vai ver daqui a... caso. Não, perdão, pode continuar. Não, a gente vai ver um desenhozinho daqui a pouquinho que explica esse funcionamento um pouco melhor. Tranquilo, então. E isso aqui é um outro ponto assim, extremamente importante, né? Que a gente precisa entender bem. Como que a gente detecta uma perda de um pacote? Bom, quem detecta a perda do pacote sou eu que estou enviando. Se eu enviei, eu que vou verificar se ele chegou ou não. E eu tenho duas formas de fazer isso. A primeira é muito intuitiva, né? É um timeout. O que é o timeout que a gente tanto discutiu? Eu enviei o pacote. Se eu não receber o ACK daquele pacote, o que acontece? Eu envio de novo. Eu assumo que o pacote se perdeu. E quando eu falo eu assumo, né, por que eu tomo esse cuidado de falar que eu assumo que o pacote se perdeu? Porque o pacote ele pode ter chegado, mas o que pode ter se perdido é o ACK. Aí, no caso, ficaria um reenvio e ficaria um pacote duplicado. Nesse caso, sim. Mas eu não tenho como saber se o que eu enviei chegou ou foi o ACK que o destinatário me enviou que se perdeu. Fazendo uma breve analogia, é como se fosse o seguinte, né? Eu enviei uma carta lá para Neto, né? Aí Neto enviou a confirmação, dentro da carta chegou. Se essa resposta de Neto se perde, para mim tanto faz. Eu não sei que o que foi que se perdeu foi a carta que eu enviei ou a carta de resposta de Neto dizendo que a carta chegou. Eu sei que eu não recebi a confirmação, então eu reenvio. Percebe como é que funciona? Então, o que a gente tem nesse cenário é o que a gente chama de inferir uma perda. Eu inferi que o meu pacote se perdeu. O que eu tenho certeza é que ou o pacote ou o ACK se perdeu, porque não chegou. Aí eu só tenho certeza que ou foi o pacote ou foi o ACK. Né? Mas eu não tenho como afirmar qual desses pacotes que foi perdido. Sacaram? Ou não? Sim. Beleza, esse é o primeiro evento que eu posso determinar que houve uma perda. Um outro evento que eu consigo determinar que houve uma perda é o do ACK duplicado. A gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho, né? Mas antecipando, é melhor eu ter um ACK duplicado do que um timeout. Tá? É melhor eu detectar a perda através de ACKs duplicados do que o timeout. Por quê? Porque o timeout ele demora mais. Ele demora mais. Como ele demora mais, eu demoro mais para me recuperar da perda. O ideal é que eu me recupere o mais rápido possível. O que é se recuperar da perda? É enviar o pacote corretamente. Porque quanto mais tempo eu demoro para me recuperar da perda, mais tempo vai demorar para eu transmitir tudo que eu preciso. Porque no timeout vai ter aquele negócio de esperar ainda se o ACK chegar e caso não chegue ainda deduzir que ele se perdeu para ir reenviar, né? Isso. Vamos ver uma figurinha também para exemplificar essa parte do timeout e do ACK duplicado. Aí vai ficar bem claro também. É porque no final, como a gente chegou nesse conteúdo no final da aula, geralmente vocês estão mais cansados e daí é mais difícil assim de assimilar. Mas vamos ver agora de novo. No começo da aula tá fresquinho, depois da janta, aí já dá para assimilar melhor.
Quer dizer, acho que a maioria de vocês, né? Depois da janta, alguns depois. Vamos jantar depois. Tamo junto. Né? Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, né? Tem um timeout, que significa que houve a perda de um pacote. Né? Aqui são algumas características do TCP. Vamos ver com a figurinha, tá? Aqui tem um algoritmo, né? Mas não vamos entrar em detalhes do algoritmo, se não dá tempo, né? Mas é interessante vocês darem uma olhada nesse algoritmo aqui. Aqui a gente tem um exemplo bem legal. Número de sequência, 92, 8 bytes, né? Próximo número de sequência que eu vou enviar aqui seria o 100, beleza? Por quê? 92 mais 8, né? Próximo número de sequência seria o 100. Por isso que ele está mandando o ACK 100 aqui, ó. Mas aí o que se perdeu foi justamente o ACK. Aí é o que eu falei para vocês, né? Como eu perdi o ACK, eu não sei se o que foi perdido foi esse pacote ou foi o ACK. Eu sei que o ACK não chegou. Como o ACK não chegou, o que acontece? Ele reenvia o pacote quando dá o timeout. Ele conta lá o tempo e reenvia. Beleza? Nesse segundo exemplo, a gente teve um timeout prematuro. O que é o timeout prematuro? Eu enviei 2 pacotes de maneira paralela, né? Número de sequência 92, 8 bytes. O próximo número de sequência é o 100. Eu estou enviando 20 bytes. O próximo número de sequência seria o 120. Por isso que ele está mandando aqui o ACK 100 e o ACK 120. Então, o que aconteceu? Ele tem um timeout para esse pacote aqui, que foi o primeiro que foi enviado. Ele não tem um timeout para cada pacote, né? A gente já falou sobre isso. Deu timeout para esse pacote. O que aconteceu? Ele reenviou o pacote de forma desnecessária. Por que de forma desnecessária? Porque o pacote chegou e o ACK estava chegando, mas o timeout estava setado de uma maneira muito curta. Né? Ele estava muito curto o timeout. Daí, se ele fosse um pouquinho maior, eu ia perceber que os pacotes chegaram corretamente, os ACKs estavam vindo, né? Fazendo analogia, é como se eu mandasse uma carta lá para a Neto, né? Por exemplo, que eu dei no começo da aula agora. Daí a carta chegou. Ele mandou a resposta dizendo que recebeu. E nenhuma das cartas foi perdida. Mas daí o que acontece? Eu, antes da carta de Neto chegar, assumi que houve uma perda. Botei lá meu relógio, vi que deu timeout, falei, vou mandar de novo. Mas tava chegando, não tinha se perdido. Sacaram? O que é o timeout prematuro? Sim. Sim. Vamos usar um outro exemplo. Tu comprou um negócio da China. Aí tu disse assim, olha, não chegou, quero meu dinheiro de volta. Acaba, beleza. Realmente, tá aí, teu dinheiro de volta. Aí o negócio chega, né? Timeout prematuro. Aí tu fica com o dinheiro e o produto, tá errado. Não sei se já aconteceu isso com vocês, né? Fiz essa analogia, mas foi só uma brincadeira. Nunca aconteceu isso com nenhum de vocês? Comigo não. Já aconteceu comigo. Comprei produto da China e tem um prazo, né? Aí expira o prazo. Aí falou, não chegou, né? Aí eu acabo, beleza, vou devolver o teu dinheiro. Aí ele devolve. Aí depois o produto chega, porque às vezes o correio atrasa demais, né? E daí o que você faz, né? O que eu fiz nesse caso? Eu falei pro cara, pro vendedor, chegou. Eu vou fazer outra compra, mas tu não envia, tá? Acabar, beleza. Devolvi, o dinheiro que me foi dado de volta. Mas enfim. Eu não falei antes, mas isso aí já aconteceu comigo umas 20 vezes. Olha, tá vendo? Um outro cenário, e esse cenário aqui é muito legal, é o seguinte, pessoal, vejam só. Opa. É o que a gente chama de ACK cumulativo. Isso é muito interessante, porque melhora muito a eficiência do TCP. Eu tenho o host A, host B, né, aqui nessa figura. Número de sequência 92, né, 8 bytes. Vejam aqui, ó. Esqueçam a festa um pouco aí na casa de Natanael, né? Foco aqui, prova já está pertinho.
o que que acontece aqui, né? Eu estou enviando dois pacotes de forma paralela, um ACK se perdeu e o outro chegou. Esse ACK aqui, 120, ele está me dizendo que o pacote anterior chegou de forma correta, mesmo que esse ACK 100 não chegue. A gente chama isso de reconhecimento cumulativo. Bonito isso aqui, sacaram? Entenderam? Sim, tranquilo. No caso, vai ser enviado dois ACs. Aí, mesmo que um se perda, se um chegar, vai ter a certeza que tudo foi correto. Vamos lá, quero saber Se o se que vocês estiver entenderam à frente, agora. né? Se o que estiver à frente chegar, não? Isso, exatamente, Leonardo. É exatamente isso, né? Eu ia fazer essa pergunta, vou fazer outra. Tá? Essa era uma das perguntas que eu iria fazer. Deixa eu fazer outra aqui. Vejam só. Preste atenção que eu enviei dois pacotes de forma, claro, Magno, de forma paralela. Pacote 92 e pacote 100, certo? Eu ia perguntar para vocês, se esse ACK aqui chegasse, né? E esse aqui se perdesse, ia ter reconhecimento cumulativo? Não, Não faria sentido. Não. porque, enfim, Não tem reconhecimento cumulativo, por quê? Porque esse aqui chegou e o outro não. Ele vai estar achando que está faltando esse, né? Aí a questão é o porquê. É isso que eu quero que vocês entendam. A outra pergunta é se esse cara que tivesse se perdido e esse AX 120 chegasse aqui, ó, depois do timeout. Ia ter reconhecimento cumulativo aqui? Como é a pergunta? eu acho que não. Porque o timeout, Se né, o tempo não tem que ser. A resposta não tem que chegar de acordo com aquele tempo do timeout, então eu acho que não. Se esse AX 120 aqui tivesse chegado depois do timeout, ele atrasou, chegou aqui ó, depois do timeout, ia ter reconhecimento cumulativo, sim ou não? Acho que não sei. Porque ele iria fazer outra requisição. A resposta é sim. Sim, sim, por quê? Vou explicar agora. O que que iria acontecer? É, estourou o timeout é desse pacote aqui, tá? Número de sequência 92. Eu não tenho timeout separados, tá? Não estourou o timeout, ele iria enviar o quê? Número de sequência 92 de novo. No caso, Aí é que reenviar, né? No caso, a e- outra. isso. Aí quando chegasse o ACK aqui 120, ele ia dizer, ah, beleza, então chegou 92, chegou o 100, né? Beleza. Ele reconhece cumulativamente, mesmo assim. Tá? No caso, a outra requisição que ele fizesse dentro do timeout ali seria descartada. A outra requisição, como assim, Tipo, pacote? quando termina o Ah, tempo sim. ali, o tempo timeout, Tu tá ele falando faz. que o que ele recebeu aqui, né? Que ele ia descartar? Não, depois que ele que termina o tempo, ele não faz outra requisição, outro pedido? Não, ele envia, né? Não Então, é que ele tem. aí o que chegou fora de tempo, ele seria recebido e o outro que chegasse após seria descartado. Sim, sim. Mas agora vamos esclarecer isso aqui, pessoal. Vou pegar uma figurinha aqui para mostrar para vocês o que é o reconhecimento cumulativo, tá? Eu imagino que isso aqui gerou muitas dúvidas. Outra figurinha bonitinha do reconhecimento cumulativo. Deixa eu lembrar. Tinha antes aqui. Cumulativo. Go back in. Deixa eu ver se tinha. Tinha, mas me equivoquei. Ali a gente faz a nossa figura bonita aqui. Bah, é o reconhecimento cumulativo, pessoal.
Primeira coisa que a gente precisa entender para que isso aqui faça sentido, tá? O host B, ele só vai mandar o ACK do pacote que foi recebido na ordem. Se você não entende isso, você não entende o reconhecimento cumulativo. Vamos lá. Cenário 1, tá? Host A, host B. Vejam só. Mandei aqui, ó, número de sequência. Eu vou botar só um número, tá? Vou botar sequência só aqui para ficar mais fácil. Número de sequência 10, tá bom? Eu estou enviando pacotes de 10 bytes. Então o próximo número de sequência aqui vai ser qual? 20. 20. Aí mandei um outro aqui. O número de sequência vai ser 30. O que aconteceu? Ele envia o ACK aqui, ó. Qual é o número desse ACK que ele está enviando? E aí? 10. Não. Ah, 30, o último. É 20. Não né? também. É 20. É 20. Porque Por que 20? o próximo é o próximo que vai ser, Aí- vai ser requisitado, Pergunta? vai ser recebido. É o Tá, por próximo quê? número de sequência esperado. Se ele Sim, recebeu verdade. 10, ele está esperando receber o 20 agora, né? Aí Se chegou o recebeu 20. 20 e o 30. Ele está esperando receber o 30. Recebeu 30. Como tem 10 bytes, né? Está esperando receber o 40. Esse aqui é o número do ACK, tá? Ele está mandando. Tranquilo aqui? Tranquilo. O que acontece, pessoal? Vamos supor, preste bem atenção aqui, que o pacote se perdeu. Esse pacote aqui, ó. Certo? Certo. Beleza? Recebeu o número de sequência 10, ele vai mandar o ACK 20. Recebeu o pacote, o número de sequência 20. Quer dizer, não recebeu, né? Ele se perdeu. Então não vai ter esse ACK aqui, ó. Opa, perdão. Ele não vai receber, Né? né? O PAC 20. Ele não vai enviar o ACK aqui, né? Beleza? Isso. Beleza. Quando ele receber o pacote com o número de sequência 30, ele vai enviar que número de ACK? O PAC 10. Eu achei o 20. O 20. Aí ele enviou mais um pacote aqui, que era o pacote de número 40. Aí ele vai enviar o ACK 30. Por quê? Porque o 30 não foi recebido ainda. Ah, mas não era o 20 que não foi recebido? Não foi o 20 que se perdeu? Por que ele mandou o ARC 20? Porque é o número... Tá, eu vou deixar essa figura aqui. Vamos ver essa aqui que é mais fácil. Daqui a pouco a gente volta para ela. Porque essa aqui é mais didática, tá? Hospedeiro A, hospedeiro B. Recebi o pacote 1, certo? Isso, Magno. Perfeito. É isso mesmo. Né? Aí a gente volta para lá daqui a pouco. Porque quando a gente bota o número de sequência e número de ACK, fica um pouco mais difícil da gente acompanhar. Vamos ver esse exemplo didático, né? Hipotético, que a gente fala assim, número de sequência x1, ACK x1. Não é assim, né? Mas vamos supor que seja. Beleza? Ó, x1, ACK x1. Mandou o pacote x2, e seria para mandar o ACK x2. Como o x2 não chegou, ele vai mandar o x3 e esse cara vai mandar x1. Chegou o x4, x1. Mandou o x5, chega o x1. Tenho 3 ACKs duplicados aqui. Aí ele vai detectar que isso significa uma perda. Porque eu tenho 3 ACKs duplicados. E por que ele não manda o ACK x2, x3, x4, x5? Porque ele só manda o ACK na ordem. Quer dizer que ele descartou o pacote x3, x4 e x5? Não, ele guardou. Ele não descartou esse pacote. Peraí, professor, fala um pouquinho mais devagar. Perdão. Foi o café. Deixa eu tomar uma água. Vamos lá. Vocês não estão acostumados com o áudio do WhatsApp de 1,5 e 2, não? Não, só os vídeos aí mesmo no YouTube. Brincadeira. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui e recomeçar. Vejam só. Eu enviei aqui o pacote X1, tá? Daí ele recebeu.
Então ele vai enviar o ACK X1. Vamos supor que não tivesse nenhuma perda. Eu enviei o pacote X2, era para enviar o ACK X2. Chegou o pacote X3, ele enviou o ACK X3. Chegou o pacote X4, ele enviou o ACK X4. E assim sucessivamente. Beleza, Joelson? Tranquilo? Beleza, professor. Aí vê só. Nesse exemplo aqui, agora eu perdi o pacote X2. Pontos importantes aqui. O pacote X2 se perdeu. Ok. O X3 chegou. O hospedeiro B descartou o X3? Não. Ele guardou esse pacote. O X3 está aqui guardado, recebido. Ele armazena o pacote que chegou fora da ordem. Ele não descarta. Certo? Que isso acontecia no Go Backend. O descarte, né? Chegou o pacote X4, ele descarta? Não. Chegou o pacote X5, ele descarta? Não também. Tá lá. Beleza? O que Beleza. acontece é só o ACK. Ele não reconhece o ACK. Assim, chegou o X3, vou mandar o ACK X3. Não, ele não faz isso. Chegou o X4, vou mandar o ACK X4. Não, ele não faz isso. Ele manda o ACK do último pacote que foi reconhecido corretamente. Qual foi depois do X2? Quer dizer, antes do X2 que se perdeu. Qual foi o pacote que foi reconhecido corretamente? O X1. X1. Então, quando chegar o pacote X3, ele vai mandar ACK X1. Por quê? Porque ele está indicando que está faltando o X2. Você vai dizer, olha, recebi um pacote aqui, mas tá fora de ordem. Né? Então, vou mandar o ACK do pacote que chegou na ordem, o último que chegou na ordem. Né? Vamos supor que o X2 tivesse chegado aqui. Ó. Vejam só, o X2 chegou. Ok, tá lá, chegou. Aí ele mandaria o ACK X2. Vamos supor que o X3 se perdeu. O X3 não chegou. Quando o pacote X4 chegasse, ele mandaria que ACK. PAC 2. Perfeito. Professor, PAC mas 2. caso fosse o pacote 1 que já tivesse sido perdido, que ACK ele iria mandar? Boa pergunta, Joelson. Nesse caso aqui, que ele perdeu o primeiro pacote, são gerados número de sequência, né, Eu creio que nenhum. inicial, Ele ia esperar aleatoriamente, e daí ele a sequência iria enviada. utilizar esse número de sequência inicial, que é o esperado, né, que foi o da comunicação que eles trocaram, né? Porque quando eu estabeleço a conexão, que é aquela, posso abrir a conexão? Pode. Eu já sei qual é o número de sequência e o número de o ACK esperado, né? Então ele já tem uma ideia ali. Se esse pacote já se perde, vamos supor esse que você está abrindo a conexão, que é o primeiro pacote, a conexão não é estabelecida e não tem transferência de dados. Ele vai tentar estabelecer uma conexão nova. Entendeu? Sim. Se esse pacote, o X1, ele é o da abertura de conexão, e ele já se perde, a conexão não é aberta. Porque nesse caso aqui, vamos supor hipoteticamente, né, que ele já abriu a conexão com o hospedeiro B e agora ele está transferindo os dados, o primeiro dado de uma página específica. Mas ele já sabe qual é o número de sequência, o número de reconhecimento inicial que eles acordaram entre si. Entendeu? Como Ou é, não? professor? Vamos pegar um exemplo, tá? É que realmente esse é um detalhe bem interessante, né? Tu pergunta bem pertinente. Lembra que tem a abertura da conexão, que é o estabelecimento da conexão? Sim, lembro. Essa é a primeira coisa que acontece no TCP. Quando eu estabeleço a conexão, que é aquela coisa que eu falei para vocês, assim, posso abrir a conexão? Aí o outro lado diz, pode. Né? Nessa brincadeirinha de, posso abrir a conexão? Pode. Eu já digo qual é o número de sequência inicial que eu vou trabalhar, e daí eu já sei qual é o ACK, né? Os dois lados já sabem qual é o número de sequência e o número de ACK do pacote que eu vou enviar, né? Basicamente, eles já sabem, eles estabeleceram isso. Então, se esse primeiro pacote ele é perdido, o de estabelecimento de conexão, eu não abro a conexão. A conexão ela não prossegue. Para ali mesmo, né? Perdi o pacote já inicial. Então, não tem estabelecimento de conexão. Vai ter que tentar abrir uma nova conexão, né? Aí você vai ter que tentar abrir uma nova conexão. Depois disso, eu vou solicitar o dado realmente que eu preciso. Uma página web. A gente vê isso no HTTP. Abra a conexão, depois eu peço a página, faço GET. Beleza, nesse caso, eu consigo me recuperar, porque a conexão não foi estabelecida, eu já sei qual é o número de sequência, e o ACK esperado, daí eu consigo, manda o ACK lá do último pacote que chegou corretamente, que é o
que foi estabelecida a conexão, né, que já foi acordado esse número de sequência, daí ele consegue manter essa conexão, porque digamos assim, que esse primeiro pacote, que é o de estabelecimento de conexão, chegou. Ah, beleza, então esse mecanismo ele funciona. Esse aqui de recuperação de perda e tudo mais, né? Entendeu? Entendi. Show de bola. Vamos ver para cá, vamos ver para essa parte aqui do ACK cumulativo, né? Por que o ACK, na verdade, isso aqui não é o ACK cumulativo, tá? Isso aqui é o ACK duplicado, mas vamos entender por que esse mecanismo é importante, porque é isso que faz com que o reconhecimento cumulativo funcione. Porque esse cara, o hospedeiro B, ele só reconhece pacote na ordem. Então, assim, se o pacote 2 chega, tá? O pacote 2 chegou, mas o ACK dele se perde, esse cara vai mandar o X3, o X4 e o X5. Daí, se eu perder esses ACKs, mas receber o ACK X5, significa o quê? Que os outros pacotes chegaram. Porque ele só reconhece na ordem. Então, significa para o hospedeiro B e para o A que se o hospedeiro B enviou o ACK X5, quer dizer que os outros pacotes chegaram nele. Porque se os outros pacotes não tivessem chegado nele, ele estaria enviando o quê? Nesse caso, que se perdeu X2, X1, X1, X1. Sacaram? Sim. Por isso que o ACK cumulativo aqui, aí é que fica um pouquinho mais chato de acompanhar, porque eu estou usando o dado real. Estou imaginando que cada pacote que eu estou enviando, ele tem 10 bytes. Então o número de sequência vai ser sempre de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, né? E o ACK é sempre o número de sequência esperado. Se eu estou enviando o número de sequência 10, ele está esperando o próximo pacote é o 20, né? Então ele manda o ACK 20. Se eu estou enviando aqui o pacote 20, aqui é o número de sequência 20, né? Deixa eu botar o laser aqui para vocês verem. Pontador laser. Pronto, aqui, ó. Se eu estou enviando o pacote 20, ele vai mandar o ACK 30. Se eu estou enviando o pacote 30, ele está mandando o ACK 40. Beleza. Mas o que aconteceu nesse cenário aqui, muito mal desenhado, né? Vamos analisar com bastante calma, tá? Número de sequência 10. ACK 20. Chegou tudo certo aqui, ó. Ok, né? Esse pacote chegou e o ACK dele chegou normal. Aqui, o segundo pacote aqui, ó, pessoal. Devia ter mudado a cor, mas enfim, já foi. Esse segundo pacote, que é 20, deveria enviar o ACK 30, né? Mas ele Isso. não chegou. Aí o outro pacote que foi enviado em paralelo, que é o 30, chegou. Ele vai, opa, chegou o 30. Seria o ACK 40 para ele enviar, né? Mas o que Isso. acontece? Envio que tá Ele faltando. envia o número de sequência esperado. Ele fala, opa, eu estou esperando chegar ao 20, que não chegou. Aí ele chegou 40. Ele, opa, estou esperando o 20. Aí ele enviou 50. Mas Aí ele continua vai dizer, esperando opa, o 20. aí ele vai dizer, opa, estou esperando o 20. Aí ele vai fazer o seguinte, opa, 3 ACKs duplicados, teve um erro aí. Como foram 3 ACKs duplicados, envia o 20 de novo, que ele já está pedindo 3 vezes o 20. Aí ele envia o 20. Quando o 20 chega, ele vai enviar que ACK agora? E O aí? da sequência, que seria o 30. Não. Ele vai continuar a sequência que estava, não? Sim, do último, né? Quase, Magno. Ah, o último depois do 30 foi qual mesmo? Foi o 50? 40, 40. Não, foi É o- 50 aqui que ele enviou. É porque tá mal desenhado também, né? Não, Mas o foi 50. último Então vai ser depois do 60. 30. Vai Não. ser o 20. Vai ser o 60. Sim, o próximo, né? É. Porque é o próximo que eles para receber. Ele não enviou 50 e não chegou? Ah, E os foi que ele não vai enviar. chegaram? E os que não receberam ar? Não entendi a tua pergunta. Perdão. Se ele deu continuidade do 20 o restante vai ficar para trás? 30, 40 e 50? Não, veja só. O B, ele tá dizendo o seguinte. Ele tá fazendo reconhecimento cumulativo. Porque ele não descartou os outros pacotes. Vamos supor. Vou mostrar aqui, ó. 10, né? 20. Não vai caber aqui, mas tá bom. Aí, ó. Chegou o 10, né? O 20 não chegou. O 30 chegou. O 40 chegou. Chegou, né? Normal.
Aí ele vai estar esperando só o 20 aqui, que ficou com essa lacuna. Quando o 20 chegar, ele já vai pular por o que estava faltando, que era qual agora? 60, que ele está esperando Porque receber. no caso, os que ficaram para trás, ele tem um reconhecimento que chegou, que tá ok, devido à acumulação, né? Isso. Eu tenho a impressão que a gente tem uma figura que explica isso. Ah, é essa aqui. Essa aqui, ó. Da repetição seletiva. Tá. Pacote 0. Isso, essa aqui, ó. Veja só. Pronto, essa figura explica isso, tá? Minha memória não tá tão ruim assim, não. Vê só aqui, pessoal. Vejam que a gente tem, tanto no remetente quanto no destinatário, um acompanhamento dos pacotes que estão sendo enviados e recebidos. Essa aqui é a janela de recebimento, essa aqui é a janela de envio. Aí vejam só que legal. Ele enviou 0, 1, 2 e 3. Ele só vai andar, ele só vai deslizar essa janela para a direita quando ele começar a receber o ACK. Né? Qual o ACK? O 0. Aí ele desliza. Aí ele vai enviar o pacote 4. Depois o 5. Aí ele vai deslizando. Mas ele está aqui preso no 0. Certo? Essa figura já É. deu uma explicada já pra mim, já comecei a entender bem direitinho. Aí, ó, ele enviou. Pá, pacote 0. Aí esse cara aqui, o destinatário, ele, opa, chegou o 0. Então eu já posso esperar 1, 2, 3 e 4. Ele está esperando esses 4 aqui, ó. Porque o 0 chegou. Aí enviei um, chegou um. Ele, opa, um chegou. Esse aqui tá ok, ó. E tá ok. Então já estou esperando o 2, o 3, o 4 e o 5. Aí o 2 não chegou. Ele se perdeu. Pacote 2. Certo? Ele vai ficar esperando receber o pacote 2 aqui, porque o 2 não chegou. Daí enviei o pacote 3, ele chegou, né? Então o 3 tá ok, o 3 chegou. O 4 chegou e o 5 chegou. Todos esses pacotes estão ok. Deixa eu fazer assim, peraí. Só porque estão armazenados, né? Tá armazenado isso. Deixa eu botar a canetinha. Ó, opa, desculpe. Canetinha, ó. O 3 chegou, o 4 chegou e o 5 chegou. Na verdade, eles chegam aqui, né? Embaixo, né? 3, 4, 5 chegaram. Mas tá faltando o 2, que foi perdido lá atrás, né? Aí deu timeout aqui, ó. Opa, deu timeout. Ele envia o quê? Só o 2. Quando o 2 chega, ele, opa, chegou o 2. Mas já tinha o 3, 4 e o 5, beleza. Já vou pro 6 aqui, 6, certo? 7, 8, 9 e Aí 9. já tá esperando o 6, 7, 8 e 9. Aham. Aí ele enviaria o ACK aqui, não o ACK 2. Ele vai dizer, olha, ACK 6, estou esperando chegar o pacote 6, sacou? Ele Sim. reconhece cumulativamente os outros. Ele não enviaria o ACK fora de ordem no TCP. Beleza? Beleza. Beleza. Melhorou agora? Sim. Melhorou. Show de bola. Então a gente tem o ACK cumulativo, né? Veja, não confunda. O ACK cumulativo é porque um dos ACKs se perdeu, aí ele recebeu o próximo, aí ele reconhece o anterior. Tipo aqui, ó. Perdeu o 100, mas chegou 120, ele, beleza. Se o 120 chegou, é porque o 100 chegou também. Isso é o ACK cumulativo. O ACK duplicado é esse cenário aqui. Está indicando que houve uma perda. Ok? Ok. Ok. Então aqui tem uma pequena tabelinha de geração de ACK, né? Que é basicamente o que eu expliquei para vocês. A retransmissão rápida que eu expliquei para vocês através da figurinha, né? São 3 ACKs enviados, né? Que significa que houve uma perda, que é essa figura aqui. Aqui é o algoritmo, tá? Da retransmissão rápida. Controle de fluxo. Vamos lá para o controle de fluxo. O controle de fluxo nada mais é do que uma
compatibilização de velocidade. O que seria compatibilizar? Né? É que um lado não sobrecarregar o outro, ele respeita a capacidade que o outro lado tem de receber dados e vice-versa. Não tem a ver com os roteadores no meio. Tá? Quando a gente tem um congestionamento na rede, isso é uma coisa. Controle de fluxo é totalmente diferente. Depende do remetente e destinatário. Não depende do núcleo, mas da borda. Percebe que isso é da borda da rede, quando a gente fala de controle de fluxo. Exemplo, né? Eu posso estar usando um celular se comunicando com um computador com uma porta gigabit. Daí eu não posso enviar a 1 gigabit por segundo, porque provavelmente o celular não vai conseguir receber nessa velocidade. Então ele diz, olha, o quanto ele consegue receber, qual é a velocidade que ele consegue receber os dados, e o outro lado não vai sobrecarregá-lo. Então, a gente chama isso de compatibilização de taxa de envio. Isso é o controle de fluxo. Tranquilo? Tranquilo. Sim. Então é isso. Tá? Ele tem uma taxa de limite que ele recebe, e daí isso é acordado entre os dois lados para que não haja uma sobrecarga. Gerenciamento de conexão, já falei rapidamente para vocês, né, do bit SYN e do bit ACK. Né? E tem o bit FIN, que é de finalização da conexão. Tá? Aqui ele não está tratando da abertura, apresentação de 3 vias, né? Que é o que a gente chama de three-way handshake, né? Que é a apresentação de 3 vias. Vocês viram isso provavelmente no capítulo... Acho que no 1 ele fala, no 2 também. Né? Que ele envia um bit SYN, né? Recebe um SYN ACK. O que é o SYN ACK? É só o bit lá do cabeçalho TCP que é ativado. Esse cabeçalho aqui que eu falei para vocês. Coloco o bit 1 aqui, então ele vai ativado esse campo do SYN, que eu estou abrindo a conexão. Quando tem uma resposta, ele habilita, deixa eu marcar aqui para vocês verem melhor. Esse campo SYN, ó, ele é ativado quando eu estou abrindo a conexão, ele vai com 1. E quando eu tenho a resposta, ele marca o SYN e o ACK com bit 1 aqui, né? A gente chama isso de SYN ACK, que ele está aceitando abrir a conexão. Voltar para cá. E para finalizar a conexão, eu tenho um bit FIN que é enviado, daí envia um ACK, e o outro lado confirma a finalização da conexão com FIN ACK também. Né? FIN envia um ACK. Eu tenho aqui uma espera, né? Um temporizador, que se o ACK não chega, ele fecha a conexão assim mesmo. Tá? Para ele não ficar com a conexão aberta. Por quê? Porque não dá para ficar esperando infinitamente a conexão ser fechada caso um pacote tenha se perdido. Né? Porque a gente tem um número limitado de conexões que a gente consegue abrir, que é 65 mil. Então isso por um servidor é um problema, para o cliente nem tanto. Tá. Então aqui seria o ciclo de vida, tá, do TCP para abertura, fechamento de conexão em formato de fluxograma. 3.6 vamos pular, tá? Não vai dar tempo da gente ver o 3.6. E vamos finalizar nossa aula de hoje aqui com o 3.7, para que a gente veja na próxima aula já a camada de rede, que a gente finalize o conteúdo para a nossa prova. Obviamente que não vai dar para a gente ver tudo da camada de rede. Mas deixa eu só abrir o calendário aqui para dar uma olhada rapidinho. Hoje é 23, então teria uma aula 26, 30. Deixa eu ver o que eu botei no Classroom. Eu combinei com vocês aqui, só para eu ter ideia de quantas aulas a gente vai ter ainda. Professor, tem uma pergunta. A nota que o professor falou que ia liberar depois da segunda prova ainda vai dar certo? Vai. É só eu conseguir corrigir, mas vai. Deixa eu ver aqui que eu combinei com vocês aqui de data. Tá, dia 2 era a revisão. Deixa eu ver se vai dar para fazer isso.
Dá. Então a gente vai ter 2 aulas só para a gente ver a camada de rede, no caso dia 26 e dia 30, tá? Dá para fazer. A gente não vai conseguir se aprofundar muito tanto quanto eu queria, obviamente, mas a gente vê 26 e 30, e daí eu também vou postar alguns vídeos no sábado para não ficar tão curto o conteúdo. E dia 2 a gente faz uma revisão. Então essa semana a gente inicia a camada de rede, dia 30 a gente continua. Vou passar um videozinho também no sábado. E dia 2 a gente faz a nossa revisão. Já vou postar a atividade na próxima quinta. Dia 2 é a revisão. Dia 6 a prova. Dia 9 a gente vai ter o evento, que é o Sertão Maker, tá? Vai ser bem legal. Vai ter a Lúcia Helena Galvão, já está confirmada. A Débora Garofalo. Eu vou falar só de 3 atrações rapidinhas que a gente vai ter no evento, né? Tem outras, eu vou falar dessas 3 de forma bem sucinta. Lúcia Helena Galvão, filósofa, palestrante fantástica, sabedoria de um nível assim extraordinário. Vai ser nossa palestrante de abertura. Já tem milhões de visualizações dela em vários vídeos no YouTube, né? Tem um único vídeo dela, né? Se vocês pegarem lá, tem mais de 1 milhão de visualização. Se você juntar todos os vídeos que ela tem, o número de visualizações deve bater aí uns 40 milhões. Né? Já participou do TED Talk. Débora Garofalo foi a professora, ficou entre as top 10 melhores professoras do mundo, né? Tem um prêmio Nobel de professor, né? Então ela ficou entre os top 10 do mundo, né? Ela vai palestrar pra gente também. E o pessoal do Manual do Mundo, que eu acho que é o que vocês conhecem mais. Então todos esses 3 palestrantes, né, vão estar em cada turno. Um de manhã, uma tarde e uma noite, junto com outras palestras muito boas também. Não é bem um ranking, assim, com todos os professores do mundo, né? O pessoal seleciona alguns professores de destaque e dá uns prêmios, né? Tipo assim, o prêmio Nobel, por exemplo, né? De alguma área. É dado a relevância de um trabalho que alguém fez naquela área, e daí o pessoal reconhece e dá o prêmio Nobel, né? O do professor tem mais ou menos isso também. Mas enfim, dia 9, esse evento, Sertão Maker, não percam, né? Vai ser muito bom, vocês vão estar liberados para assistir esse evento. Vão ser 3 turnos, né? Vocês acompanham pelo menos o turno da noite, que seria a nossa aula. A palestra de abertura do turno da noite vai ser com o pessoal da 3D Lab, finalizando com o pessoal do Manual do Mundo, tá? Então são 2 palestras à noite. O pessoal da 3D Lab vai falar sobre impressão 3D no sentido de como você pode ganhar dinheiro com impressora 3D, né? Então vai falar quanto custa, como é que você produz, o que dá para fazer e quais são os custos envolvidos para você adquirir uma impressora, para você comprar filamento, para você fazer uma peça, quanto tu consegue vender aquela peça, tá? Então, beleza. Falei demais já do evento, dia 9. Não percam, a gente vai estar divulgando já essa semana o site para inscrição e o material para ser divulgado nas redes sociais. Beleza. Voltando para cá. Para os slides, eu vou pular o 3.6, tá? Não vai dar tempo. Vamos para o 3.7, controle de congestionamento no TCP. O que é o que é o controle de congestionamento? É quando há um congestionamento na rede. E como que a gente sabe que tem um congestionamento na rede? O que seria um congestionamento? Vocês lembram? A gente já falou sobre isso. Um grande fluxo de pacotes em espera? Não necessariamente. Eu posso ter um grande número de pacotes na fila, mas isso não necessariamente representa um congestionamento ou uma perda. O congestionamento a gente assume que é quando a gente já está ali com o roteador lotado e perdendo pacote. Ele está descartando o pacote. Aí está tendo congestionamento. Ah, sim, quando começa o descarte, né? Quando começa o descarte. Exatamente. Então, o congestionamento na rede é no núcleo, tá, gente? É no núcleo da rede. Então, o que é o congestionamento no núcleo? Tá? É quando está tendo descarte de pacote, é basicamente isso. Ele está tão sobrecarregado. A gente viu isso lá no capítulo 1, né, que eu mostrei para vocês do atraso de fila, né?
e a gente discutiu quando que tem perda de pacote. Lembram disso? Então, o congestionamento, né, ele acontece quando eu tenho perda de pacote, descarte lá no núcleo, tá? O que é o controle? É eu tentando minimizar esse congestionamento, né? Então, o controle de congestionamento é eu tentando minimizar esse problema. E como é que eu tento minimizar? Retransmitindo mais pacote quando tem perda, isso vai ajudar? Não, menos pacotes. Menos pacotes. Não necessariamente na fila, Magno, mas eu entendi o teu raciocínio, ele está correto. Mas como que eu diminuo na fila, né? Eu tenho que diminuir a taxa de envio. Vamos fazer uma analogia que vocês vão entender perfeitamente. Imagine um supermercado que está com a fila grande. Se a moça do caixa ela tem uma taxa lá que é menor do que o número de pessoas que chegam, como que eu vou diminuir essa fila? Tem que chegar menos gente. Se continuar chegando mais gente, essa fila vai fazer o quê? Vai só aumentar. Então, para eu controlar esse congestionamento, diminuir essa fila, eu tenho que diminuir o número de pessoas que estão chegando. Quando a gente fala isso em redes de computadores, eu tenho que diminuir o número de pacotes que estão sendo enviados. Sacaram? Sim. E como é que eu detecto, eu que estou enviando pacotes, como é que eu detecto, como que eu vou detectar que a rede ela está congestionada? Como que eu vou saber? O roteador ele me ajuda. Lentidão na resposta? Não. Quase isso. Pensa um pouquinho mais. Como que eu vou saber que a rede está congestionada? Pode ter um atraso, né? Mas não necessariamente o atraso ele vai me dizer que a rede está congestionada. É a perca de um pacote. Se eu Sim, perdi a um perda do pacote, pacote, né? se eu perdi um pacote, aí ele está me indicando que a rede está congestionada. Então, se eu começo a ter perda de pacote, aí eu tenho que acionar o controle de congestionamento. Para o quê? Para que eu diminua a minha taxa de envio. Beleza? Sacaram? Sim. Sim. Pode ter também, tipo, a escolha de outras rotas para minimizar isso. Não, veja só. A escolha de outra rota ela não é possível, porque eu que estou enviando o pacote, eu não tenho como determinar qual é a rota, né? O roteador que determina isso. Imagina, a gente vai ver isso no capítulo 4. Imagina o correio, né? O correio ele tem uma rota pré-definida. As cartas são enviadas, se eu envio daqui de Salgueiro para Petrolina, o fluxo padrão do correio vai para Recife. E de Recife vai para Petrolina. Por que eu não sei, né? Porque ele anda para Recife para depois ir para Petrolina, né? Ele acaba passando por Salgueiro de novo. Por quê? Porque é a rota que ele definiu. Se tem um congestionamento, ok, ele não vai mudar a rota dele. É pré-definida. E eu que estou enviando a carta não tenho como interferir nessa rota. É mais ou menos dessa forma. Mas a gente vai ver essa questão das rotas no próximo capítulo, capítulo 4. Beleza? Beleza. Então, eu Beleza. queria só que vocês entendessem o que era o congestionamento e a ideia do controle. O controle é eu tentar minimizar o congestionamento. Vamos ver como é que isso funciona, tá? O TCP, ele tenta buscar a melhor largura de banda. O que é a largura de banda? É a banda disponível naquele momento que eu consigo enviar, tá? Em outras palavras, né, o TCP ele vai tentar inferir qual é a taxa que ele pode enviar os pacotes. Então, se vocês observarem, quando vocês fazem um download, assim, no momento que se inicia o download, ele vai crescendo. Ele começa com uma taxa pequena, vai crescendo, 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 e depois ele estabiliza. É o TCP funcionando. Ele vai tentar verificar até que ponto ele consegue enviar sem ter uma perda de pacote. Ele não começa grande e vai diminuindo. Não, ele começa enviando de pouquinho, aumentando, 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 aumentando até estabilizar. Já perceberam que é assim que funciona o download de vocês? É porque o TCP está funcionando. É dessa forma que o TCP inicia. A gente chama isso de partida lenta e depois uma fase de prevenção de congestionamento. Vou mostrar já já para vocês. E daí o que acontece se no meio da minha conexão eu detectei uma perda?
Foi detectada uma perda aqui, ele vai fazer o quê? Diminuir minha taxa de envio. Aí eu começo a enviar de novo. Se ele detectou uma outra perda, como que ele detectou essa perda? Timeout ou ACK duplicado. O que ele faz? Diminui a taxa de novo. Começou a enviar e perda de pacote. O que acontece? Diminui a taxa. E assim, o TCP consegue fazer com que a internet funcione e não que ela fique travada. Né? Sacaram esse gráfico aqui? Mais ou menos. Essa queda é pela metade que ele faz? Nesse exemplo aqui é uma queda pela metade. A taxa de envio, né? Nesse exemplo ele está diminuindo pela metade. A gente vai ver que geralmente funciona dessa forma. Vamos ver alguns detalhes aqui. Tá? A parte de cálculo, pessoal, não vou cobrar de vocês, tá? Aqui é só um cálculo que ele está vendo qual realmente é a minha taxa de envio aqui. Ele está pegando o tamanho da minha janela, que é o CWND, que é o Congestion Window, dividido pelo meu RTT para eu ter em bytes por segundo aqui a minha taxa de envio. Mas não vou cobrar de vocês fórmula não. O que eu quero que vocês entendam é isso aqui, ó. É como funciona o controle de congestionamento no TCP em mais detalhes. Tá? Então a gente tem essa figurinha aqui, que ela... Deixa eu pegar essa figurinha aqui, que ela é mais legal de explicar. O TCP, ele começa numa... Isso aqui a gente já viu que é uma máquina de estado, né? Que ele passa de uma transição, né? Tem uma transição de um estado para o outro, tá? Então ele começa numa fase aqui que a gente chama de partida lenta, que ele cresce de forma exponencial. Depois que ele chegou num determinado limiar, ele cresce de maneira linear. Era para ser uma reta aqui, tá? Eu vou explicar isso aqui para vocês na próxima figura. Depois ele vem para uma fase que a gente chama de prevenção de congestionamento, onde ele cresce de maneira linear. Se teve uma perda, ele vem para a recuperação da perda, se for por 3 ACKs duplicados, se não, ele volta para a fase da partida lenta, se foi uma perda através do timeout. Tem essa máquina de estado aqui muito bonita, né? Eu vou botar na prova para vocês preencherem, tá? Gravaram? Tranquilo, né? Oxê. Gravou, foi tudo aqui. Brincadeira, gente. Vamos ver esse gráfico aqui que fica muito mais fácil da gente entender, tá? Não, mas aí vez a brincadeira é verdade. Toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Mas nesse caso não tem, não. Vejam só. Veja como fica bem mais simples da gente entender aqui. Eu comecei enviando um pacote. Depois eu vou enviar 2, 4, 8. Isso aqui é um crescimento que a gente chama de crescimento exponencial, que eu vou dobrando. Isso aqui é muito rápido, né? Que vai 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 5096. Cresce muito rápido. É exponencial. Aí de nada se perde um pacote e aí cai pela metade, né? Calma, vamos chegar lá. Calma. Aí, essa fase de crescimento exponencial a gente chama de partida lenta, que não é tão lento assim porque ele cresce de maneira exponencial. Então ele vai dobrando até quanto? Até um limiar que é definido. A gente chama esse limiar em inglês, a gente chama de threshold. Threshold, que é essas iniciais aqui, ó. THR, esse aqui de threshold, né? Que é, se a gente for traduzir em português, seria limiar. Né? Então tem um certo limiar, e quando a gente bate ali, ele começa a crescer de forma linear. O que é linear? É uma reta constante, tipo de 20, 20, de 30, 30, de 50, 50. Por quê? Porque eu não posso crescer de forma exponencial sempre. Por exemplo, eu cresci e cheguei em 1 milhão. Não, vamos pegar um exemplo melhor. Eu cresci a minha taxa de envio para 50 mega. Aí agora eu vou dobrar
enviar 100, depois 200 mega, depois 400 mega, 800 mega. Não faz muito sentido. É muito. Se eu for dobrando, né? Eu vou exaurir a capacidade muito rapidamente. Então ele cresce de forma exponencial até um ponto, depois ele cresce de forma linear. O que que seria de forma linear? Constante. Por exemplo, de 10 em 10. Cheguei aqui a 5 mega. Agora eu vou 5 mega e meio, 6 mega, 6 mega e meio, 7 mega, 7 mega e meio, de meio e meio. Linear, constante. Então, a fase de partida lenta, nós temos aqui um crescimento exponencial. A fase de prevenção de congestionamento, a gente tem um crescimento linear. Detectei uma perda de pacote, o que acontece? Ele volta para 1, vai enviar um pacote de novo, se essa perda aconteceu através de um timeout. Se não, se essa perda foi através de ACKs duplicados, ele decrementa pela metade. Estava em 12, foi para 6. Por quê? Porque o timeout é o pior caso, quer dizer que não está chegando nada, nem o ACK duplicado ele está recebendo. Então ele volta para a fase de crescimento exponencial, né, que é a partida lenta. Se eu estou recebendo os ACKs duplicados, quer dizer que foi um pacote ali que se perdeu, né? Então eu vou decrementar pela metade a minha taxa de envio. Estava em 12, foi para 6 e começa a crescer de forma linear. Vamos ver um outro exemplo aqui. Acho que figura não tem não. Vamos ver essa figurinha aqui que ela é bem legal. Eu estou na partida lenta, né, crescendo de forma exponencial. Bateu o limiar, ou seja, a janela de congestionamento ela está maior que o threshold. Cresce de forma linear. Que está na fase agora de prevenção de congestionamento. Se eu tiver uma perda através de ACK duplicado, o que acontece? Perda de ACK duplicado. O que Volta. acontece? Decremento pela metade. Começa a crescer de forma linear. Mas aqui eu tive uma perda que foi de timeout. Eu estava aqui na fase de prevenção do congestionamento. Eu tive um timeout. Então, volto para o 0. Para o 1, na verdade, começa a crescer exponencial de novo. Depois linear. E assim, sucessivamente. A gente fica transitando, né, entre esses 3 estados. Partida lenta, prevenção do congestionamento, onde eu cresço de maneira linear, recuperação rápida. Vamos ver a figurinha. Entender aqui de novo e explicar esses termos aqui. TCP Tahoe, TCP Reno. Então aqui, ó. 1, 2, 4, 8. Eu fui aumentando o número de pacotes que eu envio de maneira exponencial, fui dobrando, né? Que fase é essa? Exponencial. Crescimento exponencial. Qual é o nome dessa fase? Nomes em inglês aí, professor. Não, começa com P, em português. Eita, agora deu um branco. Começa com P. Progressivo. Não, Perda pela metade. não. PA. Partida exponencial. Partida lenta. Ou partida Ah. lenta. Partida Isso. lenta, pessoal. Foi para a partida lenta. Opa, passei demais. Né? Chegou no threshold, ele começa a crescer de forma linear. Uma reta. Linear. Que fase é essa? Partida É lenta. a recuperação de configuração, é isso, não me engano. Não, com P também. Partida com P. rápida, partida lenta, não? Não, partida lenta. Particionando pela metade. Não, aí é quando tem uma perda, né? Isso. Não, mas eu quero saber que fase é essa aqui, ó, de crescimento exponencial. Não, de crescimento linear. Recuperação rápida. Não, recuperação rápida é quando tem uma perda. Oh. Né?
Não é partida lenta também, não? Prevenção, isso aí, Mike. Isso. A Prevenção de quê? prevenção de perda. Não. De congestionamento. Sim, é. Prevenção de congestionamento. Posicionamento. E recuperação rápida, a última. Dependendo do TCP, aqui é um TCP mais antigo, é o Tahoe, né? Quando tinha qualquer perda no TCP Tahoe, nós temos diferentes tipos de TCP, tá? Tem muitos tipos de TCP. TCP Tahoe, o Vegas, o Reno, NeReno, o Cubic, o Compound, né? Tem uma série de TCPs. São melhorias do TCP, tá? Que foram sendo implementadas, né, durante alguns anos. Hoje, o TCP, nós temos a predominância do TCP Compound, que é utilizado no Windows, e do Cubic, que é no Linux. Eles usam TCPs diferentes. Tá? Vamos lá, arrumar essa bagunça, né? Temos 7 minutos para arrumar essa bagunça. O TCP Tahoe, né, toda perda de pacote, ele vinha para 1. Começava a crescer de novo. O TCP Reno, não. O TCP Reno, ele ia identificar. É justamente essa imagem aqui, né? O TCP Reno, e os outros TCPs mais novos, ele ia verificar o que causou a perda. Se eu tiver uma perda por ACKs duplicados, ele só decrementava pela metade, diminuía o threshold também, tá? E se fosse uma perda por timeout, ele sempre começa do 1, tanto o TCP Reno quanto o TCP Tahoe. Se eu tiver uma perda por timeout, eles começam para a partida lenta. Então todo TCP, professor, que for perda por timeout, vai começar do 1. Vai para a partida lenta, exatamente, começa do 1. Exatamente. Se for uma perda por ACK duplicado, aí ele decrementa pela metade e cresce de forma linear. É o que a gente chama de aqui tem um termo para... Aí por ACK duplicado tem a formulazinha para fazer e saber de onde vai começar, né? Todos eles têm, né? A gente chama isso de AIMD, né? Que é o aumento incremental e ele decrementa multiplicativo. Boa pergunta, Marcos, né? Como que eles pensaram? É o additive increase e multiplicativo decrease, né? O aumento ele cresce de forma incremental e decrementa pela metade, né? Ele é mais severo quando tem uma perda. Então, esse comportamento de serra aqui é o que a gente chama de AIMD, né? Importante é dar o primeiro passo, né, professor? Depois vai só melhorando. Essa é uma pergunta interessante, Magno. É porque tudo na internet foi feito de maneira experimental e contínua, né? Não foi pensada dessa forma assim que a internet foi lançada. Pelo contrário, né? Foram detectados erros, melhorias necessárias, então são anos e anos e anos de melhoria. Por isso que a gente tem reuniões, por exemplo, do IETF, onde a gente tenta a cada ano lançar um protocolo novo ou melhorar um protocolo existente. Daí esses ajustes vão sendo feitos durante anos, né? Até a gente chegar em algo funcional. Não dá tempo de eu entrar em outros detalhes aqui, né? Tipo de equidade do TCP, por que o TCP é justo, né? E como eu tenho diferentes tipos de TCP, a gente teria que discutir o que é a justiça entre TCP. Não vou cobrar isso na prova de vocês, tá? Essa parte final aqui. Então a gente para. Mas o professor vai falar aqui. sobre TCP justo, não vai? Não vai dar tempo. A gente já tem 3 minutos. Então, vamos tentar, né? O que é justiça entre TCPs, tá? Como eu tenho TCPs diferentes rodando, por exemplo, TCP Cubic, TCP Compound, e eu não tenho uma penalização quando tem uma perda de pacote, etc., né? Eu vou decrementar. Bom, a implementação do meu TCP que vai decidir.
né? Como eu vou incrementar a minha janela, como que eu vou decrementar, não é uma lei obrigatória, olha, tem que decrementar sempre pela metade, assim, não. Tem uma certa liberdade de implementação quando você tem um evento de perda. Então, como a gente tem TCPs diferentes, tem o que a gente chama de justiça entre o próprio TCP, tipo, a gente está conectado todo mundo no mesmo TCP. Então, quando todo mundo cair, todo mundo seja penalizado de forma igual, todo mundo cresça de forma mais ou menos similar. E se for TCPs diferentes, por exemplo, o Cubic e o Compound, do Linux e do Windows, né? Do Windows. Será que o do Linux não vai ser mais rápido do que o do Windows? Tipo, ele vai roubar mais banda, tipo, não vai ter justiça entre eles. Então é isso que a gente fala de justiça entre TCPs. Nesse cenário, onde eu posso ter diferentes tipos de TCP, pode ser que um seja mais rigoroso, penalize de uma maneira mais severa, e daí um TCP acaba utilizando mais banda do que o outro, né? A gente chama isso de justiça, essa comparação entre TCPs. A gente tenta ver aqui a equidade, né? Para que tenha equidade, para que isso seja justo, né? Então seria isso, quando a gente fala de justiça entre TCPs. Então, dê uma olhadinha, né? Esse capítulo 3, né? A gente vai cair do 3.1 ao 3.7, mas do 3.6 não cai, tá? O resto cai, né? Esse teve que ser um pouquinho mais corrido. Esse capítulo 3, realmente o nosso tempo está um pouco curto, mas eu vou também postar alguns vídeos complementares, tá bom? Para vocês darem uma olhadinha no sábado. E é isso, tá, pessoal? A aula chegou no fim. E vocês têm aula agora? Assíncrono, né? Assíncrona, né? Então, se vocês tiverem dúvidas, né, a gente pode tirar alguma dúvida. Provavelmente vocês vão ter dúvidas depois de estudar um pouquinho mais, né? E aí, pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Por mim, tranquilo, professor. Só tem que pegar mais um pouquinho na leitura, estudar mais um pouco para poder